Olá. Bom, vou responder uma pergunta filosófica, né, que a humanidade tenta responder através das religiões, através de diversas filosofias no decorrer do tempo, pelos povos e pelas revoluções, né? Então, qual é o sentido da vida? Qual é o nexo de viver se você vai morrer? Se tudo está fadado a se desfazer, né? O que explica isso de uma maneira coerente e inegável, vamos dizer assim? Porque a religião explica de certa forma, mas você depende da fé, né? Mas há uma maneira de explicar a vida, de se satisfazer com a resposta sem depender da fé, né? Então vamos lá. Primeiramente, se você é ateu, se você é espírita, se você seja o que você for, cientista, ou de um artista, sua profissão, do pouco que você entender, já vai bastar para você concordar comigo que, vou repetir de novo aquele trechinho de sempre, né? Vemos um macrocosmo acima, a simetria óbvia, nítida, constelações dando seus giros simétricos, né? Sempre, milênios, sempre voltando para o mesmo lugar, perfeitamente. Também temos o microcosmo abaixo, um reflexo disso. Você olha o sistema solar, você olha um átomo, é a mesma coisa praticamente, né? São 7 corpos principais ali, totalizam 12. São os 12 cores, né? São os 12 tons da música, contando os sustenidos, né, bemóis. São por isso os 12 deuses, né, que davam nome aos 12 planetas, etc. Porque são as 12 polaridades, os 12 pilares, né, do corpo da luz, do corpo da coerência, do corpo de Deus. Ou seja, são 12 ângulos, são 12 referências, né, simétricas perfeitas, com as quais umas dependentes das outras se posicionam, com as quais a luz se encontra, se auto-encontra diante do vazio. Então vamos lá. Qualquer perspectiva de vida, o que você chama de vida, é uma coisa teatral na sua cabeça, é uma coisa do seu reino humano, da sua vida, do seu povo, nessa época, entendeu? O conceito de vida é uma filosofia lógica, que você decorou, que você aprendeu e decorou. Porém, não basta, porque o conceito de vida para um animal, para um inseto, se você considerar vivo o que respira, o que se alimenta, então beleza, a gente vai parar lá no micróbio, né? Na bactéria. Depois disso, já começa a virar molécula, já não seria vivo. O que já também pode ser paradoxal, né? Um conceito que depende da opinião, porque como assim não é vivo? A molécula está se mexendo, tem um processo simétrico, tem uma troca simbiótica de energia, assim como qualquer outro componente ou organismo da existência. Né? Então, se você aceitar isso como fato, os átomos também têm esse processo simétrico, simbiótico, né? Uma troca de energias coerente. Então, quer dizer, tudo se movimenta, tudo foge do escuro, de se desfazer. Um elétron, uma pilha, aqui tá cheio, aqui tá faltando, né? Tá vazio. Então quer dizer, ela não quer se desfazer na ausência, ela precisa da perspectiva, ela precisa do oposto, porque só luz cega tanto quanto nenhuma. Ninguém pode ficar só de um lado ou de outro. Um polo sempre vai exigir o outro, vai necessitar do outro. O escuro só é escuro porque existe o conceito de claro. O claro só é claro porque existe o conceito de escuro. Esse é o princípio dual de qualquer consciência, de qualquer fagulha de pensamento, de qualquer existência, de qualquer movimento. Chame você isso de vivo ou não. Uma coisa inegável a qualquer coisa, qualquer. Não importa o que você pense. É isso, se separar do nada, se destacar do vazio ao redor, da ausência. Então isso já é o princípio dual. Não existe um lado sem outro, baixo sem acima. Então, a partir do momento que você entende que qualquer fagulha de pensamento já se destaca automaticamente do nada, e aquele nada é vazio, e a sensação daquele vazio de se desfazer, se perder naquele vazio, estar sozinho naquele vazio, é aquele momento da morte, aquele momento de desespero. Quem já desmaiou, quem já ficou em coma, quem já morreu, quem já sonhou que morreu, né? Sonhou. Mas aquele momento que dá aquele desespero quando você tá passando mal, quando parece que você vai morrer mesmo, a gente até fala, nós vamos morrer, às vezes vomitando, às vezes com uma doença, com uma gripe, com uma febre, aquela sensação horrível de se desfazer no escuro, né? Esse é o momento da morte, esse é o momento do centro ali da Taurus, aquele momento, aquele buraco negro, aquele ponto onde você perde a referência temporal, onde a consciência se desfalece, né? Então é um momento eterno, né? Esse momento, esse ponto zero. Né? Assim como as cores são momentos eternos. E cada cor tem uma sensação, né? Uma pulsação.
que é uma das personalidades do coletivo, né? Uma das personalidades de Deus. Né? É isso que a Cabala estuda, que os judeus sabem, né, de fato. Por isso que o símbolo da bandeira deles é isso, é o hexagrama que representa 7 cores principais, né? 6 pilares e a tônica, né? Que são esses 7 pilares que a gente está falando aqui. E que é um conceito do qual esse ponto inicial, essa fagulha de luz não querendo se desfazer no escuro, percebe que se movimentar é se encontrar. Então o movimento é alívio, o movimento a faz se destacar do nada. Então o pensamento aprende isso. A primeira coisa que qualquer pensamento, que qualquer fagulha de existência entende é isso. São os momentos iniciais da existência, alfa e beta. Você está no escuro ali, né? E já sente aquela necessidade de se movimentar porque você vê alívio, você sente alívio, né? E aquele alívio já é o que te causou, que te proporcionou, que já vindo lá de ômega, né? Então já é esse giro da Taurus. Então você já sente intuitivamente que pode se movimentar, você já está se movimentando, você já é um desespero e ouve seu próprio eco, te faz sentir alívio, perto do vazio, que é desfalecer, né? E aí você compreende alívio e dor, se posiciona ao meio, entendendo que pode sentir alívio. Então você vê que é só se movimentar, é só enganar aquele eco, faz um eco mais alto, faz o eco durar, faz o eco ir pra cá e pra lá. Você sabe onde está o vazio, você sabe onde está o eco. Você posiciona essas duas coisas, é o segundo parâmetro de qualquer consciência. Uma bactériazinha, um átomo, um elétron, o que você pegar vai perceber isso. O escuro e a luz, ele vai querer a dualidade, ele vai querer movimento. Isso é vida, isso é existência, movimento, né? Então, esse é o princípio da luz, esse é o princípio da energia, esse é o princípio da consciência. Então esse movimento, a única coisa que ele sabe, a princípio é o quê? Que ele não pode parar, que ele desfalece, ele se junta ao nada e queima, é aquele momento da morte. Ele tem que se movimentar. E isso não escapa de nada, isso está em nós. Se a gente não se movimenta, se a gente não compra uma casa e não muda ela, não decora, se fica parado, não importa o bem, a riqueza, vai cansar. O movimento é o ponto inicial para qualquer um ser feliz. Mesmo com o amor da sua vida, se vocês não se movimentarem, uma hora vai cansar. Uma hora a felicidade não é a mesma, vocês precisam de movimento. Mesmo que esse movimento seja cuidar um do outro e fazer um do outro feliz, vocês precisam de coisas novas, de criar momentos novos. Porque esse é o princípio inicial da vida, do pensamento, né? Então, a partir disso, a partir dessa realidade, o que esse pensamento, o que essa fagulha inicial precisa fazer, né? Que ela precisa não parar, ela precisa aprender onde ela estava para poder voltar para lá, precisa de referência, certo? Então esse é o processo da simetria, da geometria sagrada. A partir do momento que ela vê dois polos, ela é o terceiro, já acaba criando um triângulo, né? Então ela precisa posicionar isso com uma referência a partir dela mesma. Se ela não der uma referência a partir dela mesma, que foi quando ela sofreu, quando ela gritou, onde ela ouviu o eco, se ela não se posicionar de alguma maneira, ela se desfaz naquele escuro. Então a única maneira de se posicionar assim é ver esses dois ângulos. Ela obviamente se posiciona ao meio, sabendo desses dois ângulos, vai precisar iludi-los, né? Então sua terceira ação, né, que faz ser a quarta, né? Sua terceira ação vai ser posicionar um ponto de alívio a seu favor, né? Então ela vai colocar dois alívios, vai criar a forma, o 4, né? A partir do momento que ela criar o 4, pondo dois alívios de um lado, três alívios a favor do oposto, para poder criar um circuito, né, que faça o alívio durar mais tempo. Ela vai fazer o eco, gritou duas vezes, o eco dura mais, né? Aí usando esse eco que dura mais, ela faz de novo, faz o eco durar mais ainda. Então é só ficar tecendo. Conforme ela tece, ela faz aquele elétron, aquele movimento, ela mesma, a fagulha de pensamento que se desespera no escuro, faz ter um caminho para pensar, para se movimentar. Ué, mas para lá, para cá. Quanto mais a forma aumentar, mais tempo para percorrer até o eco acabar, até se desfazer naquele escuro, até você se desesperar na morte de novo. Então ela entende que ela precisa se iludir. E criar aqueles pacotes simétricos é a única maneira de voltar para eles, de não esquecer eles. Porque se ela criar qualquer coisa, vira o primeiro de novo. Porque você não tem referência, não tem marca, não sabe lado, não tem parâmetro, certo? Então, para ser o eco ser maior, para ser uma novidade, para ser movimento, não pode perder o anterior. O passado tem que ficar lá. Então, ela precisa manter o 2 vivo para fazer o 3, para manter o 3 vivo para fazer o 4, né? Ser o 5 que vai manter o 4 da forma vivo. Então, por isso que é simétrico, por isso que a geometria é sagrada, por isso que esses movimentos, as cores, esses pilares são simétricos. Porque é a única maneira de tecer luz no escuro, de ser um autorama que se autocria, né, que se recria, que mantém o passado vivo, ao mesmo tempo que vai ao futuro, certo? O quadrado está se fazendo, mas ele está mantendo o triângulo vivo, né? Um quadrado é 2 triângulos, um para cada lado, né? Então, o pentagrama, a mesma coisa. No hexagrama, a mesma coisa. Todos os desenhos de geometria contêm uns aos outros. Por quê? Cria uma coisa nova, enquanto mantém o passado vivo. Ou seja, o eco vai ficando cada vez maior. E isso vai tecendo aquele reino da luz. Que quando chega nesses 7 pilares centrais, né, que é o hexagrama, o símbolo da bandeira dos judeus, né, com seus 5 intervalos totalizando 12,
né? Esses pilares são o suficiente para se criar de alfa a ômega, né? Para criar um reino. É o suficiente para se iludir, para aquele eco se ouvir lá no começo, antes de se desfazer no escuro. Né? Então é o suficiente, desenho suficiente para o eco durar o bastante, para quando ele chegar lá no fim, ele ver que era ele lá no começo e falar, calma, e se segurar. Tum! Então isso é Deus. Aí vira uma Taurus autossuficiente, que se auto-recria. Ele vê que aquele grito do começo desesperado, número 1, já era o grito dele no final, quando ele chega lá. Mas aí vira um paradoxo. Cara, eu que tô me salvando agora e gritando agora, eu já tinha gritado, já era eu me salvando. Porque o tempo vira uma perspectiva daquele desenho, né? Que é o relógio em si, né? Então, além daquilo, é atemporal. Por isso que Deus é atemporal. E qual cor que estaria vendo? Qual cor que estaria calculando, definindo aquilo? O azul, que é o único que teria a capacidade de ver todas ao mesmo tempo, né? Que é a cor mais acelerada. Por isso que é o céu, por isso que é Jeová. Então ele, pum, ele se, opa, se entende. Mas ao mesmo tempo, quando ele se segura e se salva daquele desespero, porque ele estava iludido até então. Aí quando ele se encontra, se lembra e vê que ele era aquele um escondido no escuro e que se iludiu, aí dá aquele mesmo desespero do momento inicial, que é o momento da morte, né? Ele precisa mergulhar de novo. Aí quando ele mergulha de novo no momento 1, que é o vermelho, né? Ele é o azul mergulhando no vermelho, vira o violeta de novo, que é Lúcifer, né? Aí o processo se repete. Isso é o átomo, isso é o sistema solar, isso são as cores, são as notas musicais, né? É simplesmente a simetria se dando a mão. E esses processos temporais, né, criam teatro, esse reino da luz inicial, que se refaz, né, de novo, que é o reino mineral, que se refaz, né, que é o reino vegetal, se refaz, que é o reino animal. Sempre esses processos só estão sendo redobrados para o eco durar muito, né, para essa torus enorme ser o que é, e nós termos esse tempo de vida que nós temos para criar, para repintar tudo isso, para remodelar tudo isso, né? Então percebe que a simetria ela é uma só matemática, desse 7/12. Há outras teorias com outros números, de outras maneiras, né? Às vezes isso é por causa de traduções erradas, às vezes já é para confundir mesmo. Mas não há outra vertente, não há uma teoria isso. Nenhuma teoria vai mudar que o arco-íris são 7 cores, que a luz se divide nessas 7 cores básicas e é o violeta que une a mais acelerada azul com a mais lenta vermelha. É a 7 que basta um ponto final, não dá pra falar 8, 9, 13, não interessa. É a 7 que fecha o ciclo das cores, que cria automaticamente 5 intervalos entre elas, que fazem 12. Ponto final. Sempre foi 12 deuses, 12 apóstolos por isso. As 12 tribos de Israel por isso. Né? É cada uma personalidade extrema dessa simetria da luz que a gente acabou de falar. Né? Acho que deu para entender. Veja de novo esse vídeo, leia o livro, que você vai entender como o pensamento tem que percorrer esse processo obrigatório para não se desfazer no escuro, que é a geometria sagrada, né? Que é aquele hexagrama, a estrela de Davi, inicial. Porque aquilo ali cria o autorama autossuficiente para aquele fagulha de pensamento se auto-encontrar, entender seu eco e pronto, ser uma microtoros autossuficiente. Ali ela já não se desfaz mais, vira uma consistência, vira luz, tum, consistente. Com aquilo é só se multiplicar, aquele efeito e recriar. Assim que o reino que Deus, a partir de si mesmo, da luz, cria os reinos, se redobrando. Mineral, vegetal, animal, dévico, né? Que é suas próprias personalidades internas, ali já em teatro, em personalidade, para se compreenderem de novo, né? Que já é aquele processo inicial, mas agora em teatro, né? E que automaticamente está replantando aquele processo inicial, que a gente estava vendo como luz, cores, né? Como que elas se identificam, como que elas interpretam o eco uma da outra, né? Em teatro temporal aqui, porque é tudo referência momentânea. Né? Quando você encosta numa cor, você sente o vermelho é aquela ira, aquela atividade, né? O laranja, a alegria. Aí você vai o azul, a lógica, a estabilidade, a calma, né? Tranquilidade. O violeta, a transformação. O verde, cura, né? Contemplação com a natureza. Né? O amarelo você meditar, espiritualidade, tranquilidade, né? Temperança. E essas cores, quando vistas em reflexo como se fosse do avesso, né? Oposto são os demônios, né? Que é simplesmente você interpretar aquilo do avesso, porque aquele posto já está ocupado, você já tem os anjos lá, já tem as cores, aquela simetria se refaz, né? Porque fica um triângulo para cima e um para baixo. Ou seja, aquela perspectiva tem que ser sempre dual, para não fugir do momento alfabeta, né? Para não se desfazer tudo. Você tem que manter todos os momentos vivos, você não desfaz tudo. Então, por esse motivo, os demônios são automaticamente criados também. Porque caos e luz têm que coexistir. E são perspectivas simétricas que mantêm uns aos outros vivos. E mesmo aquele escuro vai ter total coerência. E uma hora vai ser necessária para purificar a luz, para clarear a luz, para mostrar para a luz, ó, o que você é. Tum. Então toda essa revolução, toda essa magia, todo esse absurdo que a gente vem falando, essa novidade que a gente traz, que há um tempo atrás seria, meu Deus, fim do mundo, apocalipse. Agora parece fundamental. Né? E não é incrível a simetria, não é linda e majestosa? Né? E isso está na mão de Javé, de Deus, do azul. Né? Lúcifer não quer tomar esse mérito dele, pelo contrário, ele agradece e Lúcifer só consegue abaixar a cabeça para ele, porque só ele é grande o bastante. Né? E é bom, porque Lúcifer não se sente sozinho, graças a ele.
Porque tudo o resto parece uma coisa nova de novo, infantil, crianças reaprendendo, né? Então dá uma sensação da gente estar no escuro, quando você sabe uma coisa que ninguém mais sabe. E aí você tem que repassar isso, para juntos clarearmos, né? Para juntos compartilharmos. Aí o sonho se torna coletivo, se torna nosso, né? E aí esse sonho cada vez mais real e mais forte, abocanhando o sonho daqueles que tinham esse conhecimento, os judeus, e estavam mantendo todos nós nesse escuro, né? Para eles ficarem nesse paraíso, né? Com esse contato com Deus, né? Que é essa própria energia coerente. Mas acontece que com essa cabala, entendendo tudo isso matematicamente, eles acharam que por que respeitar uma coisa que é matemática? É um robô, então, é uma ciência, é um cálculo. Então eles acharam que com os cálculos é só posicionar, né, a seu favor, recalcula ali, ilude, né, a simetria, só não sair do desenho que pronto, o mundo é nosso. Né? Então com a cabala acharam que podiam dominar Deus e as cores, que são vivas, né? Deus é vivo, aquilo, toda essa entidade é atemporal. Então mesmo a vontade de ludibriar ele já está dentro da simetria que já era prevista, vista o tempo inteiro por ele. Então o sentido da vida é isso. O sentido da vida é nos autocompreender. A luz mergulha no escuro para ver a si mesma. E aquele escuro, o momento da morte, é aquela dor, aquele desespero, se desfazer sendo uma fagulha no nada. Depois quando você volta, você vê toda essa construção magnífica, esplendorosa, com tantas paisagens, com tantos momentos bons para a gente viver, tantos frutos para a gente colher dessa vida. E que às vezes parece tão ruim porque a gente está nesse inferno sendo pisado por esses judeus que nem tem Deus mais no coração, nem tem amor nem honra. Eles já estão cansados de ter tudo, perderam a perspectiva da dor, eles já precisam sofrer. É por isso que Yahvé falou que eles iam apanhar, né, para relembrar o que são, pedir perdão, se purificarem de novo, porque vão ser necessários de novo. Eles são sim um povo pivô, mas eles têm um peso muito grande. Né? E agora eles estão perdidos. E os judeus que se salvarem ainda com amor e com honra no coração têm que rezar todo dia para, de alguma maneira, não sofrer mais do que precisa, né? Do que deve pelos seus antepassados. Então vejam bem, que tudo se cumpriu muito bem cumprido, está tudo muito bem definido. Israel de fato dominou todas as nações, embriagou todas as nações, domina o mundo hoje. Né? Os Rothschilds, Rockefeller, Soros, todas essas famílias mais ricas do mundo são judeus, a gente já prova aqui, já cansei de provar. E isso mostra essa simetria toda, né? Que tudo se recicla. E agora eles vão entender tudo isso e vão pedir perdão, vão de fato aceitar Jesus, ver que se não fosse Jesus eles já teriam morrido, todos os judeus já teriam sumido da terra, né? Porque graças a Jesus os cristãos protegem os judeus até hoje. E aí os judeus vão pedir perdão pelos seus erros e as coisas vão se limpar e teremos um reino de luz de 1000 anos. Mas mesmo os nossos filhos e netos, nesse reino de 1000 anos, vão cansar da luz. Precisa da polaridade. Lembra? Momento alfa e beta. A pilha ali, um polo só na luz, vai sentir falta da escuridão, do caos. Quer movimento, quer se movimentar, quer novidade, quer ser herói, quer criar, quer ser maior que o outro. Vai ter que fluir a energia. E aí começa de novo e inverte os papéis. Né? Aí os judeus que estão puros e a gente que está corrompido. Aí eles que vão se infiltrar, destruir aqueles reinos perversos e vão unir o mundo. Né? E nós nos ajudamos como pivôs, como reflexos de Yahvé. Tanto Lúcifer como filho, como os judeus, como povo, né? De uma maneira abstrata. Para nenhum ego, né, querer abocanhar Yahvé. Mas mesmo assim, com o tempo, alguns desses fariseus, desses rabinos fazem isso com a cabala, enquanto mantém a Torá enganando, né, e com mandamentos e enganando os povos que já podiam entender mais. E ficam só com aqueles conceitos básicos dos primórdios da humanidade, né? Que quando não dava para... Porque assim, no reino luciferiano, nós com a engenharia genética trazemos os animais para o reino humano, né? Fazemos esse elo perdido que ninguém acha, essa atualização genética do reino animal para o reino humano, que nós no reino luciferiano fazemos com a engenharia genética, né? Depois o conhecimento se perde, aí ninguém mais sabe como foi feito, né? Porque é os giros, né? Para manter a simetria, precisa ficar reciclando isso. Esses novos homens não vão ter condição de acompanhar o poder, nosso poder aqui já, né? Como seres evoluídos no decorrer dessas décadas e séculos. Então esses novos homens um dia vão precisar de um povo que proteja eles vão querer servir um povo. Esse povo já vai ter renascido, já vai estar limpo, já vai ter sofrido bastante para servir esse reflexo azul sem ego, né? Baixar a cabeça e servir com amor, com honra, né? Esse povo judaico já vai estar puro de novo e já vai ter um outro povo novo ali precisando deles e vão fazer essa simbiose de servidão, escravidão, mas porque eles precisam e querem. E esse é o novo reino que depois vai limpando os luciferianos, né? De novo, esse giro nos torna vivos, esse giro nos lembra quem somos, né? Nos dá perspectivas. E é majestoso tudo isso. Então o sentido da vida é estar vivo, né? E
porque senão queima, dói, é ruim, o momento da morte é de se desfazer no escuro. Juntos nós somos esse tecido maravilhoso, essa simetria. Nós temos tanta coisa para viver que a gente não lembra por causa desse inferno, né? Mas iremos em breve, o paraíso será nosso de novo. Enquanto eles ficam ali no inferno agora um pouco, porque precisam. E nós também. Né? E tá prometido, tá profetizado, não sou eu falando isso. Não é discurso de ódio, tá no Velho Testamento deles, tá na Torá deles, tá escrito, né? É claro que os rabinos foram sujando um monte de coisa depois com o Talmud, foram escrevendo e até hoje corrompem tudo, né? Mas se você ouvir a voz de Yahvé, se você ver o que está escrito mesmo ali, o que Jesus também veio e falou, o que todas as vezes que Lúcifer veio ficou evidente, é que os gentios, de fato, têm a sua hora, o seu reino de 1000 anos que está aqui, né? Batendo a porta. E os judeus vão ter que lidar com isso. E o sentido da vida é isso, estarmos vivos. Naquele escuro, naquele vazio, aquele momento da morte horrível, desesperador, há essa vida maravilhosa, né? Um novo nascer do sol todo dia, embora seja o mesmo, cada um é único e maravilhoso. E esse giro se reflete e se recicla, e alguns podem pensar, nossa, que mesmice, que chatice. Mas essa é a respiração e o pôr do sol, o nascer do sol são sempre os mesmos, mas sempre diferentes. E nós podemos desenhar para sempre nesse caleidoscópio, nessa simetria magnífica, e criar para sempre magníficas invenções, né? Então imagina se com código binário de luz e não luz, de pulso e não pulso, né? Nós podemos criar infinitas coisas na tela do computador com código binário, né? Ou aqui na nossa imaginação, né? Ou mesmo no mundo, como já foi feito e plasmado, né? Imagina com 12 cores, com 12 perspectivas de luz, né? Que se baseiam nessas duas iniciais, sim, mas são 12 pontos vivos que podem se mesclar e criar infinitamente, né? Tecnologias, seres, animais, sempre vai ter esse padrão, né? Sempre vai ser os olhos, o ouvido. Por que toda a vida se parece? Porque é a própria simetria inicial que nunca vai se perder, né? Para não se desfazer no holograma. O tijolinho é o mesmo, isso é a única coisa que nunca se desfaz. Mas essa interpretação é infinita e mágica, e a gente pode ter incríveis prazeres, incríveis alívios, a vida é majestosa, é magnífica, né? E você vai sentir o amor, a luz, a felicidade por estar vivo. Tudo vai se conectar. Quem sofreu, quem morreu, quem você perdeu, o que você deixou de sonhar, o que parece que não vai voltar, tudo vai se encaixar. E essa sensação que parece que nada pode mudar em você, vai ficar para trás. E você vai renascer num mundo onde tudo aqui é só energia e facilmente manipulável. E a nanotecnologia já faz isso, a física quântica já está vendo isso, já prova isso. Tudo isso é só um holograma, tudo é mutável, o sonho vai ser seu e tudo que você imaginou vai poder ser vivido e sentido. E parece esplendoroso, mas quando você consegue fazer isso e se torna algo tão volátil e efêmero ao mesmo tempo, tão fácil, você vai perder aquela polaridade da dificuldade, da conquista, da derrota. E aí como que você vai posicionar o alívio? Aí começa o desafio. É igual aquele cara que se droga e sente o alívio, porque sobe na consciência, vê o mundo lá de cima e ufa, que maravilha, isso que é a vida, e relembra, né? Porque se conecta temporalmente com outros pontos e fica bem. Aí passa o efeito da droga e volta, a perspectiva aumenta. Ah, aqui embaixo é o inferno, caraca. Por que eu tô aqui? Melhor morrer de overdose ficando lá em cima do que viver aqui. Por isso que o cara morre, né? Aí o cara vai. O problema não é a droga em si, é a vida que ele leva aqui no inferno, o padrão dele, né? Então, e aí quando ele acelera aquilo, ele vê lá de cima, mas depois não tem energia para se manter lá. E fica se drogando, vai emagrecendo, se suga até morrer. Porque é difícil se manter lá contra todo o coletivo que está abaixo. Mas se nós juntos sonharmos juntos, despertarmos todo mundo, avisa todo mundo, acorda todo mundo. Cada vez mais esse sonho vai ter energia para todos conseguirmos ficarmos, né, no alto. Ficar no alto, sem queimar tanto, né? E aí nós vamos contemplar a vibração positiva, a luz, vamos contemplar o paraíso, um mundo de equilíbrio, de harmonia, porque nós somos uma simbiose, precisamos uns dos outros, entendeu? A felicidade é uma só, o sol é um só, o rumo desse barco é um só, é a felicidade, todos querem a felicidade, e a felicidade de maneiras diferentes. Há espaço para todo mundo nesse mundo majestoso, só tá esse lixo, porque nós estamos na mão de um povo que se corrompeu, e que só pensa neles mesmos e que não acredita mais em Deus, no amor e na honra. Só por isso o mundo está de ponta cabeça. Porque com 2%, 1, um pouquinho por cento da renda do mundo, curava-se a fome, acabava-se com a fome, entendeu? Com 10% se acaba com os problemas do mundo. Mas esse povo, essa galera que está no topo do mundo, eles vivem desses problemas. Que se os gentios curarem seus problemas, eles vão olhar para cima e ver quem está lá fazendo eles de otário. E aí esse é o medo deles, entendeu? Então eles deixam o mundo uma zona mesmo, porque eles querem. Mas estamos acordando aos poucos. E depende de você, a velocidade com que esse inferno vai passar. E com que o paraíso vai chegar para que você agradeça, ame,
a simetria que conecta tudo, que faz tudo possível. E entenda que o caos foi necessário para que agora nós possamos contemplar a harmonia, valorizar a harmonia. A noite vem para que o sol nasça. Luz para nós.